Futuro governo negocia proposta para manter auxílio de R$ 600 no ano que vem. Ministro Alexandre de Moraes quer ver multas e nomes de quem participou de bloqueios nas estradas para conferir se a polícia não se omitiu. STF cria comissões para analisar ações de despejo e desocupações no país. Lucro dos bancos brasileiros cresce 20% em um ano e atinge 138 bilhões de reais. Partidos de extrema-direita e ortodoxos garantem vitória de Benjamin Netanyahu no parlamento de Israel. Brasil nega pedido de extradição do ex-jogador Robinho, condenado por violência sexual a 9 anos de prisão na Itália. Rebeca Andrade ganha ouro no Mundial de Ginástica Artística disputado na Inglaterra. E começa em São Paulo o maior evento de sustentabilidade do país. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin participou hoje da primeira reunião da equipe de transição com parlamentares para discutir o orçamento do ano que vem. O relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, confirmou que não existe dinheiro para várias promessas de campanha feitas pelos dois candidatos. Por isso, será necessário encontrar uma alternativa. A primeira reunião da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acertou a necessidade de uma proposta de emenda constitucional para fazer frente a despesas urgentes que não estão no orçamento, como o auxílio de R$ 600, que vai acabar no final de dezembro. Além de Geraldo Alckmin, do PSB, participaram o coordenador da equipe de transição do governo Lula, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante. A ideia é incluir na proposta apelidada de PEC da Transição todos os compromissos assumidos na campanha. Além do Auxílio Brasil, falta dinheiro para a merenda escolar, reajuste do salário mínimo, recursos para a saúde, como a farmácia popular, e acréscimo de R$ 150 por criança até 6 anos aos repasses de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400. De acordo com Alckmin, não foi discutido quanto será necessário ficar fora do teto de gastos para financiar as ações no próximo ano. O teto de gastos é uma regra criada para tentar limitar o crescimento da dívida pública. Prevê que a despesa feita pelos governos não supere a do ano anterior reajustada pela inflação.
A proposta de retirar despesas do teto de gastos não é nova e foi adotada pelo governo Jair Bolsonaro, por exemplo, para pagar o Auxílio Brasil e para criar benefícios sociais. Segundo Alckmin, para que os beneficiários recebam R$ 600 em janeiro, será preciso aprovar a proposta até 15 de dezembro. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. À tarde, o vice-presidente eleito esteve juntamente com a presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante em um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o secretário-geral, General Ramos, além de uma equipe de assessores. A reunião ocorreu no gabinete do ministro, no Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro, do PL, cumprimentou nesta quinta-feira o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, quando aconteceu um breve encontro que não estava previsto no terceiro andar do Palácio do Planalto. Alckmin ouviu o presidente dizer que vai atuar para uma transição tranquila de governo. Mesmo após o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedir para que manifestantes liberassem as rodovias, alguns pontos de obstruções foram registrados pela Polícia Federal Rodoviária. Ao todo, 32 pontos de interdição estão sendo acompanhados. Os grupos que ocupam as rodovias de maneira ilegal desde o último domingo reivindicam a veracidade das urnas eletrônicas e, principalmente, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Segundo o boletim da PRF, por volta das 4 horas da tarde, haviam ainda 32 bloqueios nas rodovias federais e estaduais em diversos lugares do país. O total é menor que o registrado no início da manhã de hoje, quando eram 167 pontos de retenção. De acordo ainda com a PRF, o Distrito Federal e outros 19 estados não contam com ocorrências. Desde o início dos protestos, 921 manifestações já foram desfeitas, na tentativa de pressionar o órgão que cuida das estradas do país a cumprir com o decreto anunciado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal apresente um relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que fazem bloqueios antidemocráticos. Na última terça-feira, dia 1º de novembro, o Supremo confirmou por unanimidade a decisão individual de Moraes que determinou que a PRF encerrasse o bloqueio de rodovias, além de aplicação de multas aos participantes dos bloqueios. De acordo com a PRF, cerca de 3.000 motoristas foram multados por bloquearem rodovias. Em valores, o total de multas chega a 18 milhões de reais. Por causa dos protestos nas rodovias, já tem cidade no interior do estado de Mato Grosso do Sul racionando a venda de combustíveis. E ainda a preocupação que falte também o gás de cozinha. 7 da manhã, antes de ir ao trabalho, uma passadinha no posto. E muita gente fez isso. Esse mundo você tem que esperar de tudo, né? A única solução é nós ter de se prevenir, né? O pessoal está apreensivo com os bloqueios nas rodovias. Acho que os caminhoneiros são conscientes, né? Então, em breve eu creio que já deve ter algum acordo, alguma coisa aí, mas nada de muito longo, muito estendido. O gerente desse posto me disse que o estoque é de 40 mil litros de gasolina. Em um dia normal, ele vende cerca de 15 mil litros. Mas hoje, se continuar esse movimento, deve vender 30 mil litros. O gerente afirmou que espera receber gasolina até o final do dia. Caso contrário, amanhã pode faltar o produto. É por isso que o consumidor está preocupado. Está complicada a situação aí, né? Pelo que estão falando, acho que até
final do dia aí tem imposto que já tem imposto, já acabou a gasolina. O sindicato, que representa os postos de combustíveis, afirma que no interior do estado a situação já é de racionamento. Hoje pela manhã, em alguns pontos, ocorreram desbloqueios devido a uma determinação judicial, o que deve ajudar na reposição de algumas cidades do interior. Até o momento, mais de 50% das cidades estão sem algum tipo de combustível. Diferente da capital, que apesar de alguns postos ficarem sem combustível ontem, devido à grande procura, mas que hoje já estão sendo reabastecidos. Portanto, não há necessidade do consumidor formar longas filas. O superintendente do PROCON falou sobre a questão do racionamento nos postos do interior. Quando a causa é justificável, e a gente está numa situação de causa justificável, se limite quantitativo de compra. O que não pode de jeito nenhum é o dono do posto se aproveitar da situação para aumentar o valor do combustível. Se for constatado um aumento nesse tipo de situação, pode configurar um crime contra a economia popular. Existe também a preocupação com a falta de gás de cozinha. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás, o produto vem de fora do estado. Nós temos aí uma reserva de 2 dias no estado. Nós temos gás vindo da Bolívia e gás vindo de São Paulo. Todos eles através do transporte rodoviário. Quem paga o pato é sempre o consumidor. É uma vergonha para o Brasil o que está acontecendo, né? A gente passar por isso, nós não está podendo trabalhar. A gente depende de viajar para ganhar o pão para a família da gente. A gente está passando por isso aí. Aliada ao medo da violência, a pandemia mudou o comportamento de muitas pessoas. É verdade, um estudo mostrou que durante os períodos mais críticos, um número expressivo de famílias brasileiras trocaram as cidades pelos condomínios mais isolados. Uma pesquisa feita pela consultoria Brand ouviu cerca de 1.200 pessoas que compraram imóveis entre agosto de 2021 e agosto de 2022. O levantamento revelou que 15% delas optaram por adquirir um terreno ou casa em condomínio fechado, em sua maioria por questões como violência e o trânsito. Uma parcela dos entrevistados, embora gostassem da vida paulistana e da praticidade, a calmaria, a tranquilidade e a segurança são pontos inquestionáveis para se ter uma melhor qualidade de vida. Outro fator que auxiliou nas escolhas das famílias foi a possibilidade de trabalhar de casa em um ambiente confortável e silencioso. Os entrevistados acreditam que a escolha de comprar uma casa em um condomínio fechado fora da capital paulista é um passo importante para o futuro, principalmente para os filhos. O levantamento ainda identificou que as migrações para condomínios, além dos benefícios, estão relacionados a um sentimento de nostalgia por uma vida que os adultos tiveram quando eram mais jovens. Assim, a ida para um condomínio é também o resgate de uma lembrança, o de viver em um ambiente seguro. E veja a seguir, lucro dos bancos brasileiros cresce 20% em um ano e atinge 138 bilhões de reais. E ainda, STF cria comissões para analisar ações de despejo e desocupações no país. A confiança do comércio subiu em outubro e retomou o nível de antes da pandemia. O resultado faz parte do levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgado hoje. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Após 2 meses de queda, o índice de confiança do empresário do comércio subiu 0,7% em outubro, na comparação com o mês de setembro. E com isso, atingiu o patamar de quase 130 pontos. Esse número está acima do registrado no período pré-pandemia, em março de 2020, quando o índice chegou a pouco mais de 128 pontos. Na comparação com outubro do ano passado, a confiança do empresário cresceu bem
mais, quase 9%. E hoje, os mais otimistas do Brasil são os comerciantes da região norte, com o indicador acima dos 141 pontos. Agora, sobre o índice de intenção de investimentos dos empresários, houve queda de 0,3% em outubro em relação a setembro. Só que, no comparativo com o mesmo mês do ano passado, teve aumento de 9,2%. E também cresceu a previsão de contratação de novos funcionários entre os varejistas em outubro, alta de 4,5% em relação ao mesmo período de 2021. E a expectativa é que esse otimismo dos empresários do comércio continue crescendo até o final do ano. Isso devido à Copa do Mundo, à Black Friday e também ao Natal. O Supremo Tribunal Federal aprovou a criação de comissões para analisar desocupações e despejos. As novas regras tentam reduzir impactos habitacionais e humanitários em caso de ações coletivas. A maioria dos ministros do STF foi favorável à definição de regras para despejos e desocupações após a pandemia de Covid-19. Os magistrados seguiram a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, relator na ação, que determinou a criação de comissões pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais para analisar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos. Barroso disse que antes de qualquer decisão judicial, os tribunais que tratam de casos de reintegração de posse devem mediar eventuais despejos. Conforme o ministro, a medida de transição busca amenizar os impactos em caso de desocupação de grupos. Acompanharam o voto do relator, a presidente da Corte, Rosa Weber, os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram de Barroso. A decisão determina ainda que as medidas administrativas devem ser realizadas mediante aviso prévio aos representantes das comunidades afetadas. Além disso, deve haver um prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida. O relator determinou ainda que é preciso garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos e a adoção de medidas eficazes para resguardar o direito à moradia, ficando vedado, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. O setor de vestuário do Brasil está se recuperando. A previsão para este ano é de um faturamento de mais de 150 bilhões de reais. A alta do segmento será de 2,7% na comparação com 2021. E os estados brasileiros que mais contribuem para esse cenário positivo do setor são São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Dados da ABIT apontam que, atualmente, o Brasil possui cerca de 18 mil empresas do setor de vestuário em funcionamento, com a geração de 957 mil empregos diretos. Em 2022, o segmento deve produzir mais de 5 bilhões de peças de roupas. Apesar dos bons resultados deste ano, eles ainda não foram suficientes para a recuperação total do setor na comparação com períodos anteriores à pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com a associação, o setor de vestuário registrou um faturamento de 186 milhões de reais em 2019. As vendas de veículos acumulam alta de 3,3% nos 10 primeiros meses do ano, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos. Em outubro deste ano, foram emplacados 180.884 veículos, ao considerar automóveis comerciais leves como vans, caminhões e ônibus. No ano, o total é de 1.683.276 emplacamentos. Neste recorte, a venda de veículos no mês passado teve queda de 6,74% ao comparar com setembro deste ano, mas avançou 11,44% em relação a outubro de 2021.
Já ao adicionar motos e implementos rodoviários, o setor automotivo registra 2.957.600 veículos no acumulado do ano, sendo 316.919 somente em outubro. Para a Fenabrave, o resultado é um indicativo de que o setor tem se recuperado da crise após a pandemia. Os bancos registraram lucro líquido de 138 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até junho deste ano, alta de 20% em relação no mesmo intervalo até junho de 2021 e 5% acima do registrado ano passado. Os dados do relatório de estabilidade financeira, divulgados hoje pelo Banco Central, mostrou que a rentabilidade do sistema bancário se manteve estável no primeiro semestre deste ano e se consolidou próximo dos níveis pré-pandemia, e que o crescimento da receita líquida de juros e ganhos de eficiência explicam os resultados. No mercado financeiro, com a volta do feriado de Dia de Finados e com investidores repercutindo a decisão de política monetária do Federal Reserve, que elevou as taxas de juros nos Estados Unidos ao ano, o maior nível desde 2008, o dólar fechou em leve alta, de 0,13%, cotado em R$ 5,12 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,03% aos 116.896 pontos. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o pagamento de 43 bilhões e 700 milhões de reais em dividendos. É como se fosse uma participação nos lucros da companhia que serão distribuídos aos acionistas. Desde o começo do ano, a estatal já pagou 180 bilhões de reais em dividendos. É o maior valor repassado pelas petrolíferas no mundo inteiro. O Banco Central da Inglaterra elevou a taxa de juros no Reino Unido em 3%, o maior nível em 3 décadas. Medida para tentar conter a inflação, que já é a mais alta em 40 anos. De acordo com o banco, a economia britânica corre risco de uma recessão que poderá durar até meados de 2024. O aumento coincide com uma tendência entre os principais bancos centrais que lutam contra o forte aumento da inflação em diversos países. Se não agirmos com força agora, vai ser pior mais tarde. E como mostram as previsões que publicamos, há um caminho difícil pela frente. O forte aumento nos preços da energia causados pela invasão russa da Ucrânia nos fez uma nação mais pobre. O nível de atividade econômica deve permanecer estável e até cair por algum tempo. O Banco da Inglaterra estimou que a inflação chegou a um pico em outubro de 10,9% em ritmo anual, em comparação com uma estimativa anterior que projetava que chegaria a 13%. A economia britânica está em contração desde o terceiro trimestre, dando início a uma recessão técnica que, de acordo com projeções, deve durar até o primeiro semestre de 2024. O Reino Unido tenta sair da tempestade econômica e política depois que o governo da ex-premier Liz Truss propôs um plano fiscal que provocou caos nos mercados. A mensalidade das escolas particulares do estado de São Paulo vai aumentar entre 10% e 12% do ano que vem. O Sindicato Paulista dos Estabelecimentos de Ensino explicou hoje que o reajuste será acima da inflação, porque a pandemia obrigou várias unidades do estado a trocar equipamentos e adaptar as formas de ensino às normas sanitárias. Os segurados do INSS em reabilitação profissional deverão passar por um pente fino. Quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e faz parte do programa vai passar por uma reavaliação da incapacidade. A intenção é o ajuste da data de comprovação da incapacidade dos processos de reabilitação profissional. Dos cerca de 150 mil beneficiários que fazem a reabilitação, o órgão prevê a convocação de 45 mil, número que corresponde aos que estão com a comprovação vencida há mais de um ano. O prazo para a revisão de todos os benefícios para a realização de perícia médica de reavaliação de incapacidade é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria. Portanto, os segurados podem ser convocados de novembro de 2022 a abril de 2023. A ação retoma o procedimento que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19. Muitos segurados tiveram seu benefício prorrogado de forma automática ou não foram convocados para a perícia presencial em razão da pandemia.
Na reavaliação, o trabalhador afastado pelo INSS pode ser encaminhado, após a perícia médica, à reabilitação profissional, que avalia a necessidade de mudança de função e, nesse caso, o RH da empresa vai ser responsável por realizar todos os procedimentos para esse ajuste. O consumidor precisa ficar atento quando um eletrodoméstico queima por causa da queda na energia elétrica. Existem para isso várias orientações a serem seguidas. As chuvas que têm caído em todo o estado têm causado alguns prejuízos. Um bastante antigo e por isso conhecido é a queima de eletrodomésticos. Você aí em casa é daqueles que retira da tomada quando cai uma tempestade? Sabe o que fazer se algum eletrodoméstico seu queimar por conta disso? Em nota, a Companhia de Energia Elétrica aqui do Mato Grosso do Sul, Energisa, disse que quando o consumidor se sentir lesado por algum evento na sua rede elétrica, ele deve entrar em contato com a companhia e seguir as orientações do call center. Essa também é a mesma orientação que o PROCON, aqui do Mato Grosso do Sul, diz que o consumidor deve ter primeiramente. Se você não fizer isso, você deixa de seguir o protocolo e isso não favorece o consumidor, isso tira a prova do consumidor. Então, houve uma queda, houve um relâmpago, houve qualquer tipo de blackout que ocasionou a queima da geladeira, daquele aparelho eletrônico, o procedimento correto é buscar os canais da concessionária, esperar o tempo de resolução, que em média são 10 dias, e caso isso não ocorra nesse prazo, aí sim você deve procurar o PROCON, a Justiça. O superintendente do PROCON estadual explica o que o consumidor deve fazer quando a companhia não reconhece a culpa. Ele ainda diz que a multa para a empresa, quando comprovado o erro, é alta. O consumidor vem ao PROCON, ele faz a audiência de conciliação. Se infelizmente ele não conseguir resolver aqui, ele pega a cópia de todo o processo e entra na justiça, né? Ele tem que ingressar no Poder Judiciário. A concessionária, ela tem, em muitos casos, feito o ressarcimento, sim. Né? Em outros que ela não vê a possibilidade de fazer acordo ou que ela acredita que não teve culpa porque não houve blackout, porque não houve queda de energia, enfim, ela se nega a fazer esse tipo de acordo. E aí nós vamos analisar todo o processo e ficando comprovado minimamente que o consumidor tinha razão, a empresa concessionária será exemplarmente multada. Em média, a gente inicia com R$5.000, com R$8.000, pode ser até mais. Vai depender do dano causado pela queda e a não prestação dessa assistência pela concessionária. E a seguir, partidos de extrema-direita e ortodoxos garantem vitória de Netanyahu no parlamento israelense. E o Brasil nega pedido de extradição do ex-jogador Robinho, condenado por violência sexual a 9 anos de prisão na Itália. A justiça brasileira negou a extradição do ex-jogador Robinho para a Itália. O brasileiro é condenado em todas as instâncias em um caso de abuso sexual. A decisão da justiça brasileira foi baseada no artigo 5 da Constituição, que não permite a extradição de brasileiros para cumprir pena em outro país. No entanto, a justiça italiana pode pedir que o jogador cumpra a pena aqui no Brasil, possibilidade que é dificultada pelo Código Penal. Embora a lei de imigração permita que brasileiros condenados no estrangeiro possam cumprir a pena imposta lá fora no Brasil em algumas ocasiões. A prisão de Robinho depende de uma validação da sentença por parte do Superior Tribunal de Justiça. O atacante foi julgado e condenado a 9 anos de prisão por violentar uma mulher albanesa em 2013, quando atuava pelo Milan. De acordo com as investigações, Robinho e outros 5 amigos abusaram da jovem em um camarim de uma boate, onde ela comemorava seu aniversário. Robinho revelou ter participado do ato em transcrições de interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial. Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou escutas no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Para a justiça italiana, as conversas são autoacusatórias. Os advogados de Robinho afirmaram que o atleta não cometeu o crime do qual é acusado
e alegaram um equívoco de interpretação em relação às conversas interceptadas, pois alguns diálogos não têm sido traduzidos de formas corretas para o italiano. Aos 38 anos, Robinho não entra em campo por uma partida oficial desde 2020, quando defendia o Istanbul Başakşehir da Turquia. Robinho tentou firmar um contrato com o Santos antes do seu julgamento, mas o clube voltou atrás depois de sofrer pressão da sua torcida. No caso do craque Neymar, ele conseguiu uma vitória parcial em um processo que pedia a anulação de dívida com a Receita Federal. As violações foram em 2011 e 2013, quando ele foi acusado de omissão de rendimentos do trabalho, além do não pagamento de impostos. Para evitar dupla tributação, na última sentença, ficou decidido que o jogador poderá abater da quantia original os valores declarados na Espanha, quando ele foi transferido para o Barcelona. Após a crise entre as Coreias voltar a uma etapa perigosa para a segurança do mundo, os Estados Unidos acusam a parte norte da ilha de enviar de maneira secreta armamentos para a Rússia, o que daria um suporte bélico a Moscou durante a invasão da Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte tem tentado fazer parecer que as armas estão sendo enviadas para países do Oriente Médio e do Norte da África, mas que, na verdade, o destino seria o território russo. Kirby se recusou a fornecer uma estimativa específica sobre a quantidade de armamentos que foram enviados. A Casa Branca também não especificou o modo de transporte ou se os Estados Unidos ou outras nações tentariam impedir os embarques para a Rússia. A descoberta ocorre depois que o governo de Biden disse em agosto que os militares russos receberam centenas de drones fabricados pelo Irã para o uso no campo de batalha na Ucrânia. Situação que as autoridades iranianas negam. Quem também se manifestou foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Segundo o secretário, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a Coreia do Sul e que a aliança entre os dois países é resistente. A aliança entre os países é antiga e, anualmente, eles buscam novas medidas para demonstrar a determinação e capacidades do acordo após repetidas provocações norte-coreanas. Mas as ameaças da Coreia do Norte já ultrapassam as fronteiras territoriais com seu vizinho do Sul. Na manhã desta quinta-feira, o país fez lançamentos de 3 mísseis intercontinentais em direção ao Japão. As informações são de que os disparos falharam e caíram no mar. Por causa do lançamento, o governo japonês emitiu um alerta em toda a região norte para que os cidadãos do país busquem abrigo. Os Estados Unidos e a Alemanha condenaram os disparos. Para tentar se fortalecer nos conflitos gerados por ele mesmo, o país comandado pelo ditador Kim Jong-un tenta estreitar as relações com a Rússia, à medida que grande parte do Ocidente se afastou do país. Segundo informações, os norte-coreanos demonstraram interesse em enviar trabalhadores da construção civil para ajudar a reconstruir territórios ocupados pelos russos no leste da Ucrânia. As alianças mundiais e as polarizações podem, de maneira inesperada, causar um grande conflito mundial. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, parabenizou nesta quinta-feira seu oponente, Benjamin Netanyahu, por sua vitória nas eleições. Os resultados finais da votação de terça-feira confirmaram o retorno do ex-primeiro-ministro à frente de uma aliança solidamente de direita. Ele conquistou 64 dos 120 assentos do parlamento. A vitória de Netanyahu pode encerrar um impasse em Israel, que fez 5 eleições em menos de 4 anos. Benjamin Netanyahu ainda precisa ser oficialmente encarregado pelo presidente de formar um governo, um processo que pode levar semanas. A mídia israelense afirma que o novo governo pode ser apresentado em meados do mês de novembro. Coalizões anteriores nos últimos anos tiveram maiorias parlamentares, mais estreitas que as tornaram vulneráveis a moções de desconfiança. Netanyahu concorreu em um grupo que juntou partidos ultranacionalistas e religiosos. Lapid, o atual primeiro-ministro, concorreu em uma aliança que juntou conservadores liberais e políticos árabes. Durante os 18 meses que estiveram no poder,
Eles fizeram acordos diplomáticos com a Turquia e o Líbano e mantiveram a economia funcionando. No entanto, o conflito com os palestinos ressurgiu e desencadeou as tensões judaico-árabes dentro de Israel. Atualmente, sendo julgado por acusações de corrupção, Netanyahu diz que não usará sua autoridade para reverter esse processo. Mas alguns de seus parceiros de coalizão disseram que vão pressionar para legalizar um dos crimes de que é acusado, ou mesmo para encerrar o julgamento por completo. A Organização das Nações Unidas aprovou hoje a resolução que pede o fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Há 30 anos, o governo cubano apresenta um relatório sobre os impactos do embargo na ilha caribenha para o Pleno da ONU. Por 185 votos a favor, 2 contrários dos Estados Unidos e Israel e 2 abstenções da Ucrânia e do Brasil. Em 2021, a diplomacia brasileira havia adotado a mesma postura. Em 60 anos de bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba acumula 154 bilhões de dólares em prejuízos, de acordo com o documento. São danos injustificáveis ao bem-estar do povo cubano e é contrário aos interesses de paz do povo latino-americano, destacou a embaixadora argentina, Maria del Carmen Scaff, representando a comunidade de estados latinos-americanos e caribenhos. Já a China defendeu que sejam proibidos todas as medidas de pressão econômica. Além do respaldo do Pleno da ONU, 18 ex-presidentes latino-americanos escreveram uma carta apelando à Casa Branca pelo fim do bloqueio. Entre os signatários estão a ex-presidente Dilma Rousseff, o boliviano Evo Morales e os colombianos Ernesto Samper e Juan Manuel Santos. O embargo total foi oficialmente imposto no dia 3 de fevereiro de 1962 pelo então presidente John Kennedy, como represália pela Revolução Socialista de 1959. De lá para cá, o bloqueio contra a ilha tornou-se uma política de Estado dos Estados Unidos, que é agravada com o passar dos anos. Durante a administração de Donald Trump, foram impostas 243 medidas coercitivas unilaterais, incluindo travas para americanos que queriam realizar turismo na nação caribenha. Entre as medidas do embargo está a proibição de que Cuba comercialize com o dólar a nível internacional e que adquira tecnologia ou equipamentos com mais de 10% de componentes fabricados nos Estados Unidos. E a seguir você vai ver que começa em São Paulo o maior evento de sustentabilidade do país. E ainda, a Rebeca Andrade ganha ouro no Mundial de Ginástica Artística disputado na Inglaterra. Entre homens e mulheres, são elas que se cuidam mais quando o assunto é saúde. É verdade, Jaqueta. O número divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que no primeiro semestre deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou 1.200.000 consultas com ginecologistas e apenas 200.000 de homens com urologistas. Dados como esses chamam a atenção, principalmente neste mês, o Novembro Azul, contra o câncer de próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui e fica localizada na parte inferior do abdômen. A partir dos 40 anos, ela começa a crescer e passar por modificações. Algumas células podem apresentar crescimento fora do normal e fazer surgir um tumor. Cada vez mais, os médicos de todas as especialidades estão entendendo a importância dos testes genéticos na prevenção a doenças e na saúde como um todo. Então, quando o paciente tem uma predisposição genética ao câncer, a gente consegue guiar a prevenção e tratamento desse paciente. O Novembro Azul é uma campanha internacional para alertar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O mês é marcado para a conscientização do diagnóstico precoce da doença, a mais frequente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Na verdade, a incidência do câncer de próstata ela vai aumentando conforme os homens vão envelhecendo. Então, a partir dos 50 anos de idade, é preconizado a gente fazer o exame preventivo para o câncer de próstata.
Além dos exames, algumas mudanças no comportamento fazem toda a diferença. Como todo tumor, controle de peso é importante, ou seja, a obesidade propicia ao tumor. Evitar comidas gordurosas, principalmente gordura de origem animal, que mostra que existe uma incidência maior naquela população que consome mais gordura animal. E é importante que tem fatores genéticos. Então, existem fatores que são da própria pessoa, mas também existem fatores exógenos, ou seja, que elas vão adquirir pelo hábito de vida dela. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata no Brasil. Isso porque a maior parte deles não tem o hábito de fazer os exames para prevenir a doença. E quando os primeiros sintomas surgem, 95% dos tumores já estão em estágio avançado e com poucas chances de cura. Eu estou fazendo todo ano, né? Todo ano eu vou no posto lá e faço um exame lá, legal. Como ele é deficiente, então eu estou acompanhando, sou acompanhante dele, mas eu me previno, graças a Deus. Já fiz já uma vez, pretendo fazer agora de novo, né? Só marcar o exame para ele agora de novo, daí a gente vai fazer. Muito importante, está acima de tudo. O homem que quiser se preservar tem que se dispor a fazer esse tipo de exame. O Givaldo sabe bem como é importante o diagnóstico precoce. Ele descobriu o tumor em 2019, o que fez com que ele tivesse sucesso no tratamento. Eu não sentia nada e viu que tinha câncer de próstata. Aí já não dava para operar mais. 20 radioterapia todo dia a máquina. Todo dia passa daquela máquina. Aí essa aqui era mais ruim. Mas no tratamento houve uma vantagem que diminuiu. Na última vez agora me deixou tranquilo. O preconceito ainda é a maior barreira para a prevenção. Para você que ainda tem receio de procurar um médico, o Dr. Alexandre faz um alerta importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Por quê? Porque é a maior chance nossa de curarmos essa doença. Se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é acima de 90%. E por que é tão importante fazer o exame preventivo? Porque o câncer de próstata ele só vai começar a dar alguns sintomas quando ele já sair da próstata, quando ele já começar a ser incurável. Procurem o mais rápido possível, porque você pode se curar de uma doença extremamente grave e comum, que leva a consequências muito sérias, como impotência ou incontinência urinária. Então, previnam-se. Um evento realizado no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro promete reunir carros e motos antigas. Um prato cheio para colecionadores e apaixonados por essas raridades. Os veículos expostos na feira pretendem levar o visitante a uma viagem no tempo e contar histórias de épocas passadas. Entre eles estão picapes da Ford, como a F100, Fuscas, Kombis e Brasílias, além de automóveis típicos de filmes de Hollywood, como Maverick, Opala, Caravan e Dodge. Para os mais apaixonados por motos, o evento trará modelos de motocicletas como Harley Davidson, Hondas, Yamahas, Ducatis, Kawasatis e Suzukis, tanto originais de fábrica quanto customizadas pelos próprios expositores. Ônibus escolares antigos e aviões históricos, como o 14 bis, o B4 e o A6, que foram usados na Segunda Guerra Mundial, também fazem parte do evento. No local, os visitantes terão à sua disposição uma praça de alimentação com food truck para adultos e crianças, que contarão com espaço kids. Tudo isso acompanhado de shows de banda tocando os maiores clássicos nacionais e internacionais. Além do mais, essa edição do evento contará com uma novidade, um passeio de balão ancorado. Ou seja, um programa para toda a família se divertir. Os organizadores disseram que a ideia da feira surgiu como um hobby entre amigos apaixonados por carros antigos e motos clássicas. E o atual intuito deles é trazer não apenas aqueles que apreciam essas raridades, mas todos aqueles que buscam um entretenimento saudável. A entrada é gratuita, mas a organização pede que, se possível, cada visitante leve 1 quilo de alimento não perecível para a doação. A feira acontece neste final de semana, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo começou a receber hoje o maior evento de sustentabilidade do país. A virada sustentável conta com shows, apresentações e exposições pelos 4 cantos da capital.
Os moradores de São Paulo terão mais atividades de lazer para realizar nos próximos dias. E o melhor, tudo de graça. Os mais de 50 céus paulistas contam com oficinas, os parques com atividades, exposições e intervenções artísticas. E até mesmo o metrô e a região do Minhocão integrarão a festa. A virada sustentável acontece com o intuito de trazer uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade. Todas as atividades abordarão temas como consumo consciente, mudanças climáticas, meio ambiente e economia circular. Hoje, prédios da região da Avenida Paulista começaram a receber projeções de artes com mensagens de conscientização. Já a estação Trianon MASP do metrô receberá a exposição Consciência do ilustrador peruano Ivan Ciro Palomino. O evento conta com programação em 31 parques da capital. No sábado, o Parque do Ibirapuera recebe na marquise do Museu Afro Brasil a oficina de cores ancestrais. No domingo, o Parque Augusta, no centro de São Paulo, recebe a apresentação circense à bolha, do grupo holandês Corpus Acrobatics. E não para por aí, as atrações musicais também farão parte da virada. O Teatro Sérgio Cardoso terá apresentações musicais com artistas indígenas das comunidades dos povos originários do estado de São Paulo. A programação cultural segue até o dia 23 de novembro em toda a cidade. Vale a pena conferir. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.